Sejam bem-vindos ao Cérebro Pod, o seu podcast de mentes inteligentes. Eu sou a Jax Yossi. Eu sou o Luiz, neurocientista. Estamos aqui com essa figura maravilhosa, né? Canônica, ela é a história da medicina neste Brasil. Sou muito fã dessa mulher. Essa mulher me conhece pelo menos há 2/3 da minha vida. Mais ou menos. Mas, talvez, Olha, né? cada vez mais eu tento conhecer as mulheres. Hoje eu vou ter a oportunidade de conhecer externamente e internamente com ela, né? Internamente, com uma especialista. Ela que é formada pela FMUSP, especialista em ginecologia oncológica e cirurgia videolaparoscópica, professora palestrante, membro da SOGESP, inovadora em saúde, é criadora do projeto Panacea, que é incrível, esse vocês têm que seguir, e integra o grupo de ginecologia oncológica do ICESP. Seja muito bem-vinda, doutora Márcia Araújo! Maravilhosa. Gente, quantas crianças você já trouxe ao mundo? Assim, Eu parei de contar numa nos matemática... 5.000. Parei de contar nos 5.000, fiquei com vergonha, né? Você é responsável, A gente então, tipo enche um estádio, legal, né? Cara, você enche um show. Enche um show. Meus produtinhos. Falo que são os produtinhos das minhas mãos. Enche um show. Enche um show. Tô muito passada, sério. Má, eu queria muito que você dividisse um pouquinho. Essa mulher é muito brilhante, ela é muito inteligente. Pra mim, você sabe que um dia a gente teve uma conversa quando eu tinha uns 15 anos. Doutora Márcia Araújo é casada com meu pai. Maravilhosa. Por isso que eu tô aqui, né, gente? Não, jamais. Não. Se ela não tivesse muito Deixa eu conhecer conhecimento... um pouquinho melhor dessa mente, O né? nepotismo não pode Não, o nepotismo... tem essas coisas na vida, né? Se ela não tivesse muito pra dividir, eu não traria... Ela é realmente uma mulher brilhante. E um dia, quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, eu estava prestes a prestar vestibular. Eu nunca esqueço, a gente estava almoçando. E aí eu falando, mas e se eu esquecer alguma coisa na hora da prova, e se me der um branco? Aí ela virou e me falou a seguinte frase. Ela falou assim, tudo que você aprendeu está em algum lugar da sua cabeça. Então, você tem que se concentrar e fazer o caminho até a informação. Isso mudou a minha vida para sempre. Todas as vezes que eu preciso acessar um conhecimento, ele está lá. É só realmente fazer o caminho até ele. Então... Aprender o caminho. Exatamente. É o Waze da cabeça. É o Waze da cabeça, exatamente. Isso é uma coisa muito legal, assim, para quem aprende e está buscando conhecimento. E até antes da gente começar, a gente estava conversando sobre o quanto você tem a coisa do aprendizado em você. Então, eu gostaria que você dividisse conosco e com a nossa audiência um pouquinho da sua história, que ela é inspiradora e eu considero você uma mulher muito poderosa, assim, porque você viveu grandes viradas na sua vida e tem muitas pessoas, às vezes, que quando escutam alguém que fez e aconteceu, se inspiram. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu não gosto muito daquele esquema da pessoa falar... Ai, coitada de mim, eu vim de baixo. E aí eu lutei e consegui. Mas é verdade, no meu caso, então não posso falar nada, é o caso. Eu sou de uma família extremamente pobre mesmo. Meu pai era entregador de jornal. Só que eu não sei por que cargas d'água, eles eram pobres cultos. Então eles achavam cultura importante. Minha mãe era uma mulher que fez até a oitava... É uma mulher que fez até a 8ª série na época. Mas ela adorava ler. Então, livros na minha casa sempre foram muito cultuados. E meu pai, sendo entregador de jornal, olha a situação, ele tinha acesso às bancas de jornal. E quando eu era criança, era uma época que a Editora Abril estava no auge. A Editora Abril, ela editava livros, ela editava clássicos da literatura, inclusive com encadernações maravilhosas. Eu tenho até hoje, assim, os grandes clássicos da filosofia, encadernado em corino vermelho com as letras douradas. Amo aqueles livros. Aí tem os grandes clássicos da literatura mundial, encadernado em azul marinho com as letras prata. Tem o Corpo Humano, era uma série que vinha em fascículos, depois encadernava, ficava bonita, assim, na estante. Então, a gente sempre cultuou muito livros. E os meus pais sempre acreditaram que o único jeito da gente sair da onde a gente estava e chegar em algum lugar era através de aprendizado, de estudo, de autoaperfeiçoamento. Sim. E é o que eu acredito até hoje. Eu não consigo pensar em nenhum outro caminho sustentável para você virar alguém do que você aprender, estudar, se aperfeiçoar, se melhorar. Para mim, entra até numa coisa meio transcendental, espiritual, assim. Por que a gente está aqui? Por que a gente veio para esse mundo? Por que a gente existe? Para se melhorar.
né? Sim. Então, se você entrar nesse mundo e não sair um tanto melhor, pra que você veio? Sim. Sabe? É uma festa que você veio pra quê? Você Né? pode ser pobre socialmente, mas ser Você pode buscar, ser né? rico Falta de dinheiro não culturalmente. falta de dinheiro não é, e hoje muito mais do que na minha época, Não. certo? Porque, Tem acesso. por exemplo, sei lá, meu sonho da vida era ter uma enciclopédia Barça. Eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo, porque lá na minha fantasia de cabeça de criança, eu achava que a enciclopédia Barça congregava todo o conhecimento do mundo. Uma lenda. E aí eu falava, meu Deus, eu quero tanto isso, eu quero decorar a Barça. E aí, para eu poder consultar a Barça, eu tinha que ir na biblioteca, porque a gente não Prefeituras, tinha condição de comprar uma Barça que era tipo uma Super- aquisição, entendeu? E hoje, qualquer um, em qualquer lugar, tem acesso a todo o conhecimento do mundo. E isso dói muito para mim, ver que as pessoas desperdiçam. Porque o conhecimento tá lá e elas não têm vontade De de procurar. acessar. Não é o acesso, né? É a cultura, como você estava É a falando. cultura do aprender como forma de se melhorar. Eu não estou dizendo aqui, eu sou médica, eu não estou dizendo aqui que não é legal ter um corpo bonito, Lógico. que não é importante ser saudável, mas é importante também que o seu cérebro seja saudável, Sim. porque não se sustenta. As duas coisas têm que Sabe, correr juntas. a, né? a beleza estética, ela invadiu o mundo de uma forma, né? Que assim, ela suprimiu cargas éticas, a inteligência. Aí o pessoal fala, é bonito ser, tá, esteticamente bonito. Ok. Mas é muito mais interessante ser inteligente. Eu acho, né? Então, assim, com o tempo, a hora que o tempo vem maltratando nossa beleza, as pessoas vão tendo esse nível de percepção, né? De, tipo, tá acabando, hein? O problema é não rechear, né? Você Você pode até ser bonito, mas se você não se rechear, uma hora vai cair. vai Eu acabar. acho que assim, e isso é uma coisa que eu sempre dei muito valor. Mulheres que são inerentemente bonitas, nasceram bonitas e buscam conhecimento, essas mulheres, para mim, eu até dou mais valor para elas. Por quê? Porque elas podiam procurar o caminho fácil. Sim. Perfeito. Elas podiam arrumar o caminho fácil de abrir portas pela beleza. E foram procurar o caminho difícil de fazer medicina, de ser residente, de passar a noite sem dormir, de se ralar, de estudar. Então, não estou dizendo que a mulher que não é tão bonita, que vai buscar conhecimento, não tenha tanto valor. Mas a alternativa não é boa, né? Você deixar de cultuar o seu cérebro em nome de cultuar qualquer outra coisa, porque senão você pensa assim, eu sempre penso isso assim para acordar de manhã, o Stephen Hawking, um homem que não consegue andar, não sai da cadeira de roda, não mexe as mãos, não mexe os pés, mal mexe o rosto, e ele tem drive, ele tem motivação para acordar todo dia de manhã e ir fazer uma coisa espetacular, uma coisa fantástica. Eu adoro aquele seriado Big Bang Theory. Eu amo, assisto todos os episódios e repito. E eles brincam muito com o Stephen Hawking, porque ele faz interações incertas no programa, e ele entra para tirar sarro, para ridicularizar os cientistas do programa que estão lá fazendo coisas meio sérias. Ele entra e tira sarro e faz bullying com eles. Porque é isso, né? Esse homem tem uma vida mental que leva ele para lugares onde as pessoas habitualmente não conseguem ir, Sim. né? Então, essa foi a minha motivação de vida, assim. Eu sabia que, como eu não tinha familiares que me levassem para nenhum lugar, assim, de prestígio. Sim, sim. Eu não era Pessoas que abrissem herdeira. as portas pra você. Ninguém ia abrir porta nenhuma para mim. Ou eu arrombava a porta, ou eu não ia ter caminho. Então, eu passei, sei lá, os 3 anos do meu ensino médio, enfiada no meu quarto, estudando apostila de cursinho, além da escola, porque eu estudei em escola estadual a vida toda, obviamente, né? Para poder dar conta de passar no vestibular, porque para mim era um único caminho que eu tinha. Ou eu entrava numa faculdade pública, ou acabou para mim. Eu ia trabalhar no McDonald's, não depreciando quem trabalha no McDonald's, mas veja bem, eu queria uma... Você tinha um objetivo, eu queria ir. crescer. E aí, assim, estudar para mim virou uma forma de vida, assim. Então, para mim é divertido estudar. Sabe o Harry Potter?
tem aquela cena que a Hermione... Que eles, no final do filme número 1, eu acho, ou 2... que eles conseguem vencer os desafios. E aí o Dumbledore chega lá no jantar de final de ano e avisa que as provas estão suspensas. Aí Hermione fala, por quê? E todo mundo comemorando. Eu adoro fazer prova. Eu acho o máximo fazer prova. Porque, pra mim, fazer prova é só eu fazer um teste, fazer uma brincadeira. As pessoas não gostam de fazer teste da revista Cláudia, teste da internet, do Facebook, não adoram aquilo? BuzzFeed. Do BuzzFeed. Eu achava legal fazer prova, porque daí na prova eu tava checando se eu tinha mesmo chegado lá. Se aquele conhecimento de fato tinha sido absorvido. E brincando com a teoria. Então eu gostava, sempre gostei. Acho divertido até hoje, na verdade. Nunca teve um concurso que eu fiz que eu não passei, eu adoro. Mas, e aí depois, isso pra mim virou um modo de vida. Estudar, aprender. Teve um gap aí, que são os primeiros anos que eu acabei a faculdade. Porque daí tem que trabalhar muito, né? Quando você começou a faculdade, você já sabia que queria ser ginecologista? Ou você pensou em seguir outras áreas? Não, eu entrei na faculdade querendo ser cirurgiã cardíaca, porque eu achava o professor Jatene a pessoa mais fantástica do planeta. Eu continuo achando que o Jatene era uma das pessoas mais fantásticas do planeta, tá? O Zerbini, Jatene. Eu cresci na geração que o Zerbini fez o primeiro transplante cardíaco. Então, para mim, eles eram o avatar do que eu queria ser. Um grande cirurgião. Só que aí vem a realidade e a vida acontece, né? Uhum. A medicina ainda é muito feudal, sabe? O mundo e a gente tenta disfarçar, dizer que não. Mas uma mulher, nem branca sou, para ser cirurgiã cardíaca na década de 90, dream. Não deixam entrar, entendeu? Não iam me deixar entrar. Eu nem tentei, obviamente, mas não iam me deixar entrar, porque eu já tinha visto, quando eu comecei a pensar em especialidade... O movimento. Isso era um comportamento da época. Não, isso é um comportamento ponto. Isso que eu queria questionar. Esse é um comportamento que se mantém? Uhum. Essa é a resposta que eu queria. Porra. Você sente também? O quê? Comportamentos no ar? Pô, cara, eu não vou nem entrar no meu caso, né? Que eu sou que nem ela, vim de base, pobre, negro, é tanta coisa no agregado que dá até... Mas assim, é que eu também trabalho na área, dou aula para medicina e eu vejo algumas essas movimentações. Eu falei, só queria essa resposta dela. Se continua assim. Ela, não, se mantém. Era isso. Porque a verdade é assim, na minha época era difícil. Então, eu, obviamente, me privei de ser cirurgiã cardíaca porque eu sabia que eu não ia ter uma porta. Eu tenho amigos homens que fizeram cirurgia cardíaca e são pessoas mais normais, mais acessíveis, que também tiveram seus caminhos bloqueados. Então, eu mudei... Coisa louca, né? Eu mudei de ideia. Aí eu mudei de ideia. Eu sou de uma especialidades são um mundo à parte, né? São. Tem uma certa especialidade que eu nem vou citar nomes, que eu ouvi de um professor titular que ninguém menstrua na minha enfermaria. Especialidade cirúrgica, blá, blá, blá. Eu até imagino, mas não... Você não imagina? Não precisa imaginar, né? Tem necessidade? Não preciso, não. É top. Aí o que acontece? Nesse momento, eu pensei... Ninguém menstrua na minha enfermaria. Eu já imaginei a especialidade, Isso porque é assim, surreal. é bem característica. Na hora que ela falou, eu falei, nossa... Já até sabe. 5 anos de residência, né? Nossa, cara... Tomando pancada, eu imagino um R1, R2 deve tomar uma pancada. Aí a gente vive isso. Então, eu era muito objetiva, sempre fui. Sim. Então, eu mensurei as minhas possibilidades. Falei, eu vou ficar dando murro em ponta de faca, tentando mudar uma mentalidade que ainda precisa de tempo e luta para mudar. Eu falei, não posso fazer isso. Eu tenho pressa, porque eu preciso viver, fazer, realizar. E eu precisava tirar o atraso de um problema geracional. Então, eu tinha que ir. Aí,
E eu tinha muita pressa mesmo sempre. Então, na minha faculdade tinha as ligas. Então, as ligas eram serviços voluntários, onde a gente era convidado a trabalhar dentro dos setores do hospital para ir se familiarizando. E a gente, assim, nós éramos uma geração muito faminta por fazer. Então, no primeiro ano, imagina, a gente já queria atender paciente. E não é bem assim. A minha faculdade tem um currículo estruturado. Não vai botar um aluno do primeiro ano para mexer com paciente a priori. Mas tinham as ligas. Então, nas ligas, a gente ia para o trabalho voluntário. E a liga onde eu comecei a ter contato era uma liga maravilhosa que chamava Liga da Sífilis e Outras Doenças Venéreas. A despeito de ser uma liga de doença venérea, você esperaria que ela fosse da ginecologia? Não, ela era da dermato. Então, a gente ia para lá e acompanhávamos os residentes e os professores no atendimento dos pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, o que hoje chama de IST, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Na época, a Liga foi criada, na verdade, no século passado, por conta da sífilis ser a grande doença sexualmente transmissível que assolava as populações. Então, a Liga tinha o objetivo de tratar essa doença, erradicar essa doença, tinha conseguido, not anymore, mas tinha conseguido naquela época. Então, a gente trabalhava nisso. E aí, a gente aprendeu lá, tirar sangue, colher material para exame. A gente ajudava a atender os pacientes, fazia o secretariado lá, fazia os papéis, e aí a gente fazia os exames, era top. A gente fazia os exames, colhia o material do paciente, e lá mesmo tinha o laboratório, lá mesmo a gente fazia bacterioscópico, já via qual era a secreção. E aí eu fui ficando cada vez mais animada, né? E aí, quando chegou na época de escolher a especialidade, eu fiquei 3 anos na Liga, me tornei diretora. No 4º ano, eu inventei um estágio para mim mesma para eu ficar o 4º ano lá, porque eu não queria sair. O louco, jogada estratégica. Não sou bem. Então, eu entendi que aquilo para mim era um caminho bom, porque a ginecologia era uma especialidade clínica, era uma especialidade cirúrgica e me daria oportunidade melhor do que eu teria nas outras especialidades cirúrgicas, porque até mesmo cirurgia geral, que hoje em dia é corriqueiro mulheres fazerem, na minha época não era tão corriqueiro. Tinha já era mais aceito, mas não era tão corriqueiro. Como eu era Zé Ninguém, eu não tinha nenhum patrono para me ajudar. Então, eu precisava de uma coisa que eu pudesse crescer sozinha. Como metade da população é mulher, metade da população precisa de gineco. Eu falei, é nessa que eu vou. E aí foi aí que eu virei ginecologista. Que legal. Nossa, lindo. Posso te fazer uma perguntinha? Pode. Ela começou, a gente começou a fala aqui, ela falando de 5.000 vidas que colocou no mundo. 5.000 que eu parei de mais. contar. Eu vou lidar com esse número. Lida com 5.000, tá tudo com esses 5.000. Desses 5.000, quantos em média você acha que foi normal e quantos foi cesárea? Meio a meio, mais ou menos. Meio? Talvez mais normal. Mas eu não tenho essa conta. Não, só eu queria ter uma ideia. Meio? Talvez mais normal que cesárea. Mais normal que cesárea? Olha. Fala do comportamento que acho que tinha que vir de você. Do comportamento que a mãe deveria ter quando ela tá com a saúde em ordem. De fazer a escolha de ter um parto normal. Ai, meu bem, vamos falar de parto. Parto é uma questão super delicada e sensível hoje em dia. Eu tenho colegas que tiveram a carreira destruída por mulheres que se julgaram não bem atendidas durante um parto normal. Tá. A gente tem um problema grave na lida com o parto atualmente, que é assim, vou falar a sinceridade. A gente está no século XXI, né? Vamos lembrar? Século XXI? No século XXI, a expectativa de vida da população, hoje, aqui no nosso próprio Brasil, já é acima de 75 anos. Ontem mesmo eu estava assistindo um seriado. Eu sou cinéfila, tá, gente? Eu adoro tudo. Eu sou muito nerd. E tem um seriado que chama The Nick, que é a respeito de um hospital em Nova York chamado The Knickerbocker, que é um hospital que, na virada do século, então de 800 para 900, né?
E é sobre os cirurgiões pioneiros daquela época. E aí tem um discurso é o Clive Owen que faz o cirurgião principal, Dr. Tucker. E ele está fazendo um discurso para os seus pares e falando a respeito de expectativa de vida. Aí ele está nos 1900, ele fala assim, nós evoluímos muito com a nossa medicina. Século passado, a expectativa de vida era 37 anos. Hoje em dia, nós já conseguimos chegar aos 45 anos de expectativa de vida, graças aos avanços da medicina. Em um século, a gente dobrou, quase, a expectativa de vida. E isso não foi porque as pessoas estão comendo mais natural, isso não foi porque as pessoas estão fazendo mais exercício. Não, as pessoas não estão comendo mais natural. Elas têm muito mais alimentos industrializados. As telas fazem as pessoas passarem muito mais horas sentadas. Mas nada disso tem a ver com o que eu estou falando. Na verdade, a medicina e os avanços da nossa ciência médica é que fizeram com que os seres humanos avançassem em expectativa de vida. Não foi nada além. Não foi outra coisa. Por que as pessoas querem voltar para a Idade Média e ter neném dentro de um apartamento em Moema? Na banheira. Porque, entenda, eu entendo perfeitamente se a princesa da família real britânica, que tem um histórico de 4, 5 séculos de família, que nasceu, morou, viveu e morreu naquele castelo, quisesse ter seu filho dentro do castelo onde toda a sua família viveu, eu até conseguia conectar com isso. Agora, aquela pessoa que mora num apartamento de 2 quartos e cozinha, querer 2 quadras do hospital mais próximo, querer ter neném em casa, sem uma assistência adequada. Não, para nossa realidade, eu acho isso... É assim, é que, na verdade, existe toda uma indústria. Uma indústria de demonizar o médico em detrimento de outros milagreiros que fazem coisas fantásticas que o médico não faz, porque o médico é muito malvado e corta as pessoas. Então, ele corta as pessoas, então ele é muito ruim. Eu já vi um outro... Eu até perguntei, porque eu já vi um outro sistema, mas assim... Eu acho um surto. Também de verdade, eu acho um surto. A medicina evoluiu para que você possa usufruir e ter segurança. Num processo que você quer viver. E a gente tem uma... Você vai dar passo para trás? Cara, sim, eu acho que tem que ter segurança, como vocês falaram, porque eu fui vivenciar um período no NHS, lá em Londres, e o pessoal eu só observava, né? Aí minha cunhada, ela tava grávida na época, e eu observando como é que os caras lidavam com aquilo. E aí ela ia no médico, passava pelo médico, aí uma enfermeira lá, obstetra, ficava acompanhando ela. E ela ia na casa dela. Só dela, assim, periodicamente. A enfermeira. Só que é uma estrutura de Londres. É totalmente diferente. Aqui no Brasil, 70% da população vive ali abaixo da linha da pobreza. Então, quer dizer, cara, para lidar com aquilo, lá funciona, o sistema de saúde, assim, muito bem. Aqui funciona, mas, assim, em outras... Aqui funciona muito bem. É. A verdade é que o SUS é baseado no NHS, né? Uhum. Só que todas as pacientes britânicas que eu atendo aqui, o meu consultório é perto de algumas escolas britânicas que trazem professores britânicos para cá. Como eu falo inglês, elas vêm no meu consultório e eu cuido delas. Todas elas, depois que conhecem assistência aqui no Brasil, ficam desesperadas de voltar. É que nem dentista. O nosso acesso à saúde é dentista fora aqui. Saúde no Brasil não existe em lugar nenhum do mundo. Não, é muito boa, assim. Tem uma desorganização, mas não é por causa do sistema SUS. É mais cultura de como a gente lidar também com isso. Perfeitamente. Obrigada, senhor. É isso. O problema, a maioria dos problemas que a gente vê as pessoas reclamando é problema de uso. Mau uso. Entende? Uhum. Porque, assim, obviamente que existe algum controle de recurso. Mas, vou te dar um exemplo. A minha paciente foi morar em Londres. Ela estava acostumada a fazer Papa Nicolau todo ano aqui com a gente. Foi para lá, primeira coisa, você acha que ela vai no médico que ela quer? Não. Você acha que ela vai na hora que dá na telha dela? Não, tudo controlado. Não. Ela chegou na unidade de saúde, que ela podia ir,
Porque a unidade de saúde é vinculada ao endereço dela. Ela não escolhe aonde ela vai, ela só pode ir naquele. Aí chegou lá, falou, o acesso inicial dela é com o enfermeiro, ela encontrou o enfermeiro falou qual que é o que ela precisava. Então, eu vim colher meu Papa Nicolau, porque o meu último foi há 1 ano e meio no Brasil, entre mudança e tudo, me atrasei, então eu vim colher. Ele falou, não, aqui a gente só colhe a cada 3 anos. Aí ela, mas como assim? No Brasil eu faço todo ano. Ele falou, lá você faz do jeito que você quiser. Aqui, o NHS é 1 vez a cada 3 anos. O que tá ok, de acordo com a norma, tá? Não seria um grande absurdo, porque o Papa Nicolau, se a mulher vem tendo exames normais nos últimos 2 anos, e ela não mudou muito o estilo dela, o risco dela de pegar uma doença transmissível, tudo bem ela fazer um acompanhamento um pouco mais longínquo. Passado, né? Por quê? Qual é o raciocínio do NHS? Eles pensam, eu tenho este tanto de recurso. Com este tanto de recurso, eu consigo atender este tanto de pessoas. Para eu conseguir atender todas as pessoas, eu tenho que pulverizar esse recurso. Então, se eu fizer um Papa Nicolau para cada mulher a cada 3 anos, eu consigo fazer para todas. Aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem uma parcela da população que nunca faz e uma parcela da população que faz todo ano. Entendeu? É o mesmo recurso. E um controle muito difícil, né? O Brasil é muito grande. O Brasil é muito Eu falei grande. assim de Londres, mas assim, Londres é controlado, é uma ilha pequena. Dá pra... Aqui, cara, pra você Aqui eu tenho a controlar... sensação que tem muita coisa que às vezes nem aparecem nos números. É difícil. Cara, é mais fácil mapear. controlar. É uma relação de controlar São Paulo. Uma coisa que o Brasil fosse São Paulo, tem que estar controlar. É controlar Londres, assim, que é pequeno. Agora, controlar o Brasil, sei lá, o Nordeste, o Norte... E é muito o Sul- heterogêneo. É muito, cara. As culturas são muito heterogêneas, né? Então, eu falo da melhor saúde do mundo no Brasil, em São Paulo, né? Aqui, no meu cocum aqui, né? Na minha bolha. Minha bolha. O Cocum foi boa. Porque no resto do Brasil a verdade não é essa, mas a gente tem um problema de acesso justamente por causa do problema cultural. A maioria das faculdades de medicina também está aqui e não tem gradiente, né? Então ninguém vai. Ninguém quer Todo sair. mundo só vem, ninguém vai. Então todo mundo vem para cá, conhece o que é bom, obviamente ninguém quer sair do que é bom. Então os médicos vêm para cá fazer formação e blá, 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 depois não volta. Não volta para a origem, né? Mas, assim, essa coisa da distribuição... E aí ela chegou lá, o enfermeiro falou isso pra ela, ela ficou chocada. Daí ela falou pra ele, então, mas eu tô tentando engravidar. E aí eu acho que eu tenho que ter meus exames em dia, tudo pra engravidar. Aí ele vira pra ela e fala assim, não, mas quanto tempo você tá tentando? Ah, já faz uns 8 meses. Ele, aqui a gente só começa a investigar com 18 meses, a senhora volta daqui 1 ano. Aí ela assim, não, mas... nada, não pode fazer nada? Tudo Aí ele, protocolado, né? não. Aí, boa tarde, boa tarde. Ela não conseguiu nem olhar pra cara do médico e não conseguiu fazer nada do que ela queria fazer. Minha irmã, que mora no Canadá, é exatamente a mesma coisa. Ela não escolhe quem é o médico que ela vai ter. É o médico, que é o clínico geral, do endereço dela. Para ela conseguir passar com alguém especialista, ela tem que convencer o clínico geral A poder dar um encaminhamento. a encaminhar ela. Então, o brasileiro aqui, as nossas pessoas, elas reclamam bastante do sistema de saúde. Tem muita coisa para se consertar. Sim. Mas a maioria das pessoas não sabe muito lidar com a beleza que tem. Cultura, né? É, por isso que, assim, a pandemia foi boa por causa disso. Porque as pessoas entenderam o quanto o SUS é maravilhoso. Sim. Não, e fora o acesso, igual você falou que tem o acesso, o SUS tem seus defeitos, tem suas qualidades e sofre muito preconceito. É. Tem muita gente que fala, mas eu não vou no SUS. Você falou, então fica Eu tenho tranquila. paciente, as minhas pacientes são todas, obviamente, particulares hoje em dia. Tem umas pacientes minhas muito lindinhas que elas vão tomar vacina no posto perto de casa. Aí elas viram pra mim, chegando na consulta, doutora, eu fui tão bem atendida. Eu não imaginava que era assim. Eu falei, tá vendo? Eu falo que é maravilhoso. A questão básica é isso, é entender como usar o que a gente tem de bom, entendeu? Nossa, você falou o controle de vacina, né? Que assim, o quanto na pandemia ficou aquela Maravilhoso. dúvida de tipo, mas eu vou tomar vacina no posto? Você fala, querida,
A que tem melhor controle está lá. Está lá. E pode ir tranquilo, você vai ter estrutura. E aí você vê como a cultura fica ali empatando o jogo, né? Você E fala... E é uma coisa que realmente a gente tem que quebrar, né? Eu tô com uma dentro de casa que tá sendo cuidada no Hospital da Mulher, ali na Rio Branco. Estrutura 10 de 10. Isso. A verdade Incrível. é que, assim, quando o serviço privado falha, só sobra o SUS. Então, por exemplo, eu sou oncologista hoje, né? Então, eu faço cirurgia oncológica de alta complexidade e trabalho com câncer ginecológico. Quantas e quantas pessoas a gente atende que tiveram planos de saúde privados a vida toda e aí chega na hora que tem um câncer, uma doença de alta gravidade, o plano de saúde não cobre isso, não cobre aquilo outro, e a pessoa termina sendo encaminhada para o SUS, porque no SUS tem tudo. E ela vai viver. Que loucura. Eu falo tudo. Vai num hospital escola que trabalha com alta complexibilidade. Na hora que apela... Na hora que baixa a água. Vai lá. Vamos conhecer o cérebro dessa senhora? Ô, senhor. É isso, né? Ressonância Essa magnética. chegou a hora da pessoas estão aqui pra ressonância isso, pra magnética. tirar um pouquinho, Seu né? cérebro. Manda. Falar um pouquinho do seu cérebro. E fala como você pensa em relação à abordagem. Eu vou falar... assim, veio marido e mulher se consultar com você. O que você pensa em relação à abordagem dos homens em sua consulta? Homens participam da sua consulta? Participam muito, muito, muito. Eu sou muito igualitária quanto aos homens nas consultas, sabe? Na verdade mesmo, eu meio que defendo os maridos em muitas situações. Porque, veja, a gente não é fácil, né? Mulher não é uma coisa fácil. Nós somos bem complexas. O homem é um negocinho simples, né? A gente fala que o homem é um bichinho simples. Eu gosto Estando de- alimentado, estando alimentado, tendo dormido, podendo jogar o seu videogame e tendo atendido a outra necessidade, eles estão ótimos. Eu gosto de pensar que homem é preto e branco e mulher de todas as cores. É. É isso. E o que acontece é que o homem, ele de verdade, ele não consegue entender a mulher. Eles Ele não processa entendem. nada. Não é que não processa, coitados, eles não entendem. Quando eu entrei na ginecologia, eu também tinha coisas que eu não entendia. Por exemplo, TPM. Eu nunca tive TPM quando eu era jovem. Então eu não entendia. Por que, meu Deus, que essa mulher tá desse jeito? Por que ela tá tratando o marido assim? Eu não entendia o quanto você tem uma mudança de sentimento, uma mudança afetiva, uma mudança de percepção da realidade quando você tem uma mudança hormonal. Depois, no climatério, é que eu fui entender. Mas antes disso, eu tive que lidar com todas as mulheres no climatério na TPM a vida inteira. Eu não entendia. Aí eu percebi como que o homem se sente. Porque ele não entende também o que está acontecendo. Ele não entende. Aí a mulher, um dia, tá tratando ele super bem. Mudou o ciclo. Ela começa a ter ódio da voz dele. Aí ela tá no carro, eu percebi por mim. Eu tô no carro com seu pai, aí ele pega e bota a música. E ele adora Bon Jovi. Aí já começa a me dar ódio. Quero matar o Bon Jovi. Aí eu fico assim. E aquela música tocando na minha... Eu quero matar ele e o Bon Jovi. Aí eu falo, desligo o rádio. Porque eu não aguento aquele som da minha cabeça. E é um sentimento inexplicável. É ódio. O bom é que ele tem que entender, né? É ódio. É. Aceita. Não quer entender, aceita. Não, então, mas Deixa é pra lá. bonitinho que muitos maridos agora já estão entendendo. Que ele somente tem que aceitar. Flua com esses dias. A mulher sempre tem razão. Vocês já viram? Tem várias contas de Instagram que falam de maridos e eu acho engraçado, eu assisto. Tem um do sindicato, você já viu do sindicato dos Não. maridos? O cara é muito bom, gente, ele é maravilhoso. Eu vou lembrar depois da onde que é. Mas aí os maridos mandam mensagem pra ele assim. Então, eu cheguei num ponto da conversa com a minha esposa onde ela me disse que eu tinha razão. O que eu faço? Eu nunca cheguei nessa parte. Ela te deu essa oportunidade de ter razão uma vezinha. Eu nunca cheguei nessa parte, não consigo. É muito difícil pra eles, assim. Tem algumas situações, primeiro, que ele tem
4 mulheres no mês. Então, quando ela tá no ciclo, sangrando, ela tá insuportável, mas é porque a condição deixa a pessoa insuportável mesmo, né? É horrível. Aí ela fica bem um pouquinho. Naquela semaninha antes de ovular, estrogênio, ela fica feliz, ela fica bem, vai treinar, fica contente. Na 3ª semana do ciclo, ela ainda tá normal, mas tá começando a transitar pro lado do demônio. Na 4ª semana do ciclo, que é a semana da TPM, ela fica encarnada no capeta, né? O Hulk ela vira mulher Hulk vira ela. Qualquer coisa que você falar, ela vai te dar uma porrada. Depois que eu mapear todo esse ciclo, em que momento que eu posso fazer uma abordagem normal nela? O que você quer fazer? Você quer dar um presente? Você quer dar um presente? Você quer conversar ou você quer transar? Porque daí cada vez tem... Um simples abraço. Um simples abraço, na TPM, se você der um simples abraço, ela vai aceitar, porque ela tá entre o ódio e a tristeza. Ah, legal. É uma interpretação boa. Tô aqui pra isso. É isso. Posso lhe ajudar. Muito bom. Acho que toda vez eu vou fazer Opa, Márcia, peraí, tô com um probleminha aqui. Mas o homem esperto, ele monitoriza o ciclo da mulher. Hã? Homem inteligente, ele monitoriza o ciclo da mulher. Tem que ser, né? Que senão fica perigoso pra gente. Tem aplicativo no iPhone pra monitorizar o ciclo. Ele vai marca 3, 4 menstruações, ele já te conta pro resto da vida, ele infere. Tá vendo? Que aí você já sabe qual mulher que você tá ó, lidando. já dá essa dica pro pessoal. De casamento, monitorize o ciclo da sua esposa. O cérebro muda. Ó, muito bom. Tá vendo? Porque na TPM é um edema cerebral desgranhento. Você falou tudo. Você sabe que TPM é isso, né? Nosso cérebro tá trancado dentro de uma caixa fechada e ele é uma gelatina. Na TPM, ele incha. Objetivamente, ele incha. E não tem diurético que você tome para melhorar, tá bom? Isso é muito bom reiterar. Não entenda e não me entenda mal. O cérebro incha mesmo e vai ficar inchado. E a palavra é muito boa você falar disso, que a palavra tensão, tem vezes que o papai fala assim, mas a tensão já provém disso, né? Esse nível de tensão interno, principalmente que o cérebro sofre, que muda o comportamento. Não é isso. Se o anel tá apertado, você tira o anel. Se o sapato tá apertado, você põe o sapato melhor. O coitado do cérebro não tem para onde ir. Entendeu? Não tem pra onde ir. Então ele fica lá naquela caixa fechada, apertado, e aí ela fica com ódio. Vocês não têm que entender. Olha, eu tenho uma pergunta sobre o seu cérebro, que eu acho que pode ser legal você dividir, que é: como você equilibra razão e emoção? Sendo médica, você tá sempre com a razão, mas você é uma mulher muito intensa, que sente muitas coisas e tem muitas opiniões. Como que você equilibra isso na sua vida? Eu não sei. Muito bom. Na verdade, assim, como eu entrei na faculdade muito cedo... eu entrei na faculdade com 17. Então, eu era muito novinha ainda. Tem o lado que eu nasci com 80 e vim Benjamin Button regredindo, né? Porque eu era muito velha quando eu tinha 8. Eu era uma senhora idosa. Mas eu nunca tive esse conflito. Então, com 17, a minha faculdade é raiz. Sim. A gente dissecava cadáver. Pessoas inteiras mortas lá. Então, você pega um monte de criança de 17 anos, põe num laboratório, com pessoas mortas inteiras em cima da mesa, e você vai lá e disseca o cadáver para aprender anatomia. Foi assim que a gente aprendeu. No primeiro dia de aula de anatomia, eu ganhei um saco de osso. Meu pai não me deixava levar para casa, eu tinha que guardar no armário da faculdade, porque eu não podia estudar o osso, porque ele não deixava, ele tinha medo do cadáver. Caraca, essa época os caras faziam esse tipo de coisa. Toma saco de osso pra você. Pô, eu sou da anatomia, né? Eu tô observando ela aqui, pensando assim... Isso é crime federal, né? É crime federal. Ocultação de cadáver, dá uma merda. Isso daí tem uma vez que Desculpa, tem uma vez que um aluno... Eu imagino que essa época tinha muita coisa assim, né? Um aluno pegou uma vértebra. E é isso, uma vértebra, a gente vai fazer a contagem no laboratório. Cara, falei, amigão, tem que aparecer isso aqui. Ele levou um pedaço. Falei, tem que aparecer, porque é sério, dá assim... tantas implicações, desse tipo de coisa mesmo. Ocultação de cadáver, blá, 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 os nossos ossos eram tão branquinhos e limpinhos. Alguém limpou e cuidou deles com tanto carinho. A gente cuidava com amor também. Mas tinha mais amor, né? Depois o pessoal leva pra fazer gracinha. Essa época não, aí, a gente cuidava com... A gente tinha muito respeito. Isso é muito sério. A gente é gozado isso. A gente tava lá, na sala de anatomia,
Minha turma são 180, 90 em cada metade. Então, tinha lá 90 pessoas, porque o laboratório de anatomia é gigante na faculdade, né? Todo mundo lá. Não tinha risadinha, não tinha piadinha, não tinha... Tava os cadáveres pelados, ok? Não tinha isso. A gente tinha muito respeito. Nós éramos jovens muito maduros nessa hora do estudo, assim. Até isso tá se perdendo, né? Porque como A as gente peças estão adorava. aí sintéticas, o pessoal vira meio bagunça. E a gente entendia que aquilo era um grande privilégio. Poder ter uma escola que ter o Oferece corpo isso. de verdade pra gente ver variação anatômica, consistência de uma pele de uma Tá pessoa de ficando raro. verdade. Foi maravilhoso pra nossa formação. Assim. Cada vez mais raro. O que você acha da formação que tá saindo hoje? Ah, não fala, não pergunta. Por quê? Não faz. Não faz assim que vão me cancelar. Não, por favor, não. Você pode opinar nesse assunto também? Fala você que é professor de. Olha, se eu falar uma aqui, eu acho que eu também vou ser cancelado, porque eu acabei eu não tenho problema, depois a gente edita essas partes. Eu acabei de me desligar numa faculdade, porque eu nem concordava com a metodologia de ensino. Então, assim, não concordava, não me interessava, e eu tenho aquele problema de que se eu não acho que aquilo... Vai te agregar, não quer. Sim, fora agregar para as pessoas, isso não faz sentido. Eu falei assim, cara, isso não faz sentido. E há anos também eu tô nisso, assim, há 20 anos. Aí você vê, pegando essa parte de cadavérico, os tipos de como a gente vai fazendo o tratamento com o cadáver, e vai evoluindo para algumas coisas que poderiam ser boas, mas aí de repente vem uma curva que é pelo ensino, é politicagem, muita coisa que envolve que o ensino vem sendo engessado num molde comercial, que se fala, cara, disso aí não tem nada de didático, de aprendizagem. Vira bagunça. Eu não sou aquelas velhas que acham que tudo que era do passado era melhor. Não. E tudo que é do futuro não presta. Muito pelo contrário. Eu adoro modernidades. Futuro. E a Adoro. modernidade. Eu sou a mulher do futuro. Mas tem algumas coisas que precisam de estrutura. Então, eu estava estudando esses tempos sobre ensino, né? Sobre o ensino, sobre a ótica da neurociência, da inteligência artificial e de como essas coisas podem agregar muito mais do que prejudicar. Porque é um desafio. Sim. Ensinar a geração de nativos digitais é um grande desafio, porque a gente tem problemas inerentes à forma como eles cresceram, né? Então, você não consegue pegar um nativo digital e deixar ele sentado numa cadeira, decorando a tabuada, ele vai morrer, né? Você tem que criar uma forma nova de que aquelas coisas façam sentido para eles conseguirem agregar. A gente ficava sentado na cadeira. Eu lembro da fórmica da mesa da cozinha da minha mãe, que inclusive era verdinha, viu, mãe? Eu lembro. Para decorar a tabuada, fazer a lição de casa. E se eu não decorasse, eu tinha que ficar sentada com a cara na fórmica até Decorar. eu ter disposição para decorar. Até eu ter disposição, foi boa. Foi assim que foi para mim. Talvez pro pessoal nativo digital hoje não seja sentido. desse jeito, não faça sentido, mas tem certos conhecimentos, a gente fala que você tem que sempre escalar no ombro de gigantes. Então, para você adquirir um conhecimento, é muito difícil que ele faça sentido de raciocínio e de lógica se você não tem a base, se você não tem o funcionamento. Então, eu tenho essa loucurinha de querer saber como tudo funciona, né? É um problema meu, eu acho importante. Então, algumas coisas que me perturbam na vida é usar coisas que eu não sei como funcionam, eu fico louca, eu tenho que aprender. Mas, enfim. Mas no ensino de medicina, como que... Eu sou um pouco contra a ideia de que você pega uma pessoa que é leiga, vamos combinar que um aluno do primeiro ano é leigo? Sim. E aí você bota ele dentro de uma estrutura de atendimento, que é o tal dos atendimentos, eles fazem por... Como chama aquilo que eles fazem hoje? Videochamada? Não. O nome da estrutura de ensino que existe hoje é Problem-Based Learning, PBL. PBL. É baseado em problemas, em grupos. Não, nem me fala que era... Não, Problem-Based Learning. Então, você pega uma metodologia pessoa baseada que é em problema. completamente leiga, que sabe nada sobre coisa nenhuma,
E aí põe ele lá, e aí põe um caso clínico Nossa. de um paciente. É basicamente estudo de caso. Estudo atrás de caso, estudo de caso, estudo de caso. Você discute. Mas E discute aí o quê com o discute leigo? caso. Isso. Aí o que acontece? O menino não sabe nem onde fica o estômago, o pâncreas para ele é uma ideia vaga, e aí você está discutindo um caso clínico com esse menino. Para mim não faz sentido. Antes do cara saber anatomia, saber como é uma célula, saber onde é que fica o complexo de Golgi, e não é um complexo da psiquiatria. Não, eu concordo Né? com você totalmente. Como que o moleque vai entender o que ele está pensando? Então, ele vai ter um pensamento direcionado e ele vai ser basicamente adestrado. Olha, toda vez que tiver olho vermelho é conjuntivite. É isso que ele vai ver, é isso que ele vai saber. Eu concordo totalmente com você. Acho que tem que ter base. Se Fica não tem base... limitadinho, entendeu? Sim. E hoje tá arrumando, né? Pro PBL. E o PBL é fácil, né? Porque você não precisa ter laboratório. E aí começa com essas Você facilidades. só senta na cadeira e fica blá, 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 blá. Ou vai num ambulatório e bota os meninos lá. E pro pai do menino que tá pagando a faculdade caríssimo, ele quer que o filho dele no primeiro ano bote um avental e diga que foi atender paciente. Ele acha lindo. Então você atende o público, entendeu? Com esse modelo. Eu não sei se atende no futuro. Tanto que hoje todos os velhos que estão vivendo e que mandam na medicina estão começando a ficar com medo, porque estão vendo que vão acabar sendo atendidos por essa mesma leva de médicos que eles formaram no pronto-socorro ali da esquina da casa dele. O ciclo uma hora vai bater. Cria cuervos, chama isso. E aí eles estão começando a ficar com medo. E aí eles estão começando a trabalhar no sentido de criar o que eu sempre achei que devia ter, que era uma prova de ordem para médico. Isso deveria ter. Ah, eu tenho alunos que eu... Aqui, alunos não, que é assim, os que se formam, que eu vejo que ficou legal, eu anoto, né? Porque o restante... Depois se um dia eu encontrar, eu já falo... Você tem caderninho também? Você não. Você tem caderninho também? Tem, eu não... O branco e o preto? Tem- Eu tenho caderninho. Eu já também. falo, você não, queridão. Eu posso esquecer um dia, eu dou uma olhada no caderno e falo, você não Esse vai me aqui eu não atender. quero não, né? Cara, é muito bom escutar vocês, profissionais da área da saúde, falando, porque isso dúvida. abre um universo muito grande, né? Às vezes a gente passa com pessoas que a gente nem imagina. Não, mas eu acho ter uma conhecimento. discussão super sadia. Ela falou polêmica. A gente tá inserido, ela tem propriedade pra falar. Assim, tá estranho, né? Tá assim, e muitas coisas evoluíram pra bem, como você falou. Sei lá, aula de fisiologia, de bioquímica, você conseguir ver com tecnologia. Imagina, Pô, 3D maravilhoso. é maravilhoso, só que o cara não tem uma base sabe nem anatômica, onde estrutural. E não entende. Cara, tem toda a tecnologia pra você ter base, aí você quer bater um papo com o aluno sem ele ter noção do que ele tá falando ali. Ah, mas ele vai revendo isso com o tempo e vai aprendendo. Pô! E aí depois ele Com o quê? Com o paciente na mão, né? Receitando errado. Aí depois ele revê em casa. Diagnosticando errado. E aí tá indo o pior, né? Que aí depois revê em casa. Aonde? Se ele acessa o TikTok e o Google e... Então, as ferramentas, eu acho assim, a gente nunca poderia demonizar as ferramentas, porque as ferramentas são maravilhosas. Não, eu também acho. Eu estava lendo um E livro. estão cada vez mais melhorando. Estão refinando. Eu sou apaixonada por tecnologia. Refinando. Mas eu acho que o raiz ainda tem seu papel. Eu estava lendo um livro sobre a reação da comunidade, principalmente dos professores raiz, depois que surgiram os livros didáticos. Você já viu esse? Não. Toda tecnologia, quando chega, as pessoas tendem a sofrer, porque são apegadas naquilo que elas sabem, naquilo que elas conhecem, que elas conseguem. E uma nova tecnologia vai demandar novos aprendizados, novas formas de fazer as coisas. E isso é difícil, né? Quando a gente fala de cérebro, o cérebro é preguiçoso, né? Ele cria os engramas. Oi? Cria engramas, né? É, Já o sei fazer cérebro- isso, é só isso que eu quero fazer. O cérebro fácil. humano é preguiçoso. Ele sempre busca o caminho da economia de energia. Então, se você deixar uma pessoa pela natureza dela mesma, ela sempre vai fazer aquilo do jeito que ela está acostumada, porque ela já está acostumada. Então, já vai no tal do piloto automático. Tecnologia nova demanda aprendizado novo e dá preguiça. Eu sei que dá. Quando surgiram os livros, os professores raiz começaram a questionar a própria natureza do ensino, porque vai ser um absurdo, porque os alunos vão poder consultar o conhecimento a qualquer hora. Porra, claro, né? Não, porque antes eles tinham que decorar.
Mas Então aí eles começaram a falar assim, não, é um absurdo, ele não tem que decorar mais nada, ele pode ir lá no livro e vai estar lá o conhecimento para ele a qualquer hora. Isso é exatamente o que a gente fala hoje da internet. Então não é a ferramenta, não é a coisa nova, o jeito novo de fazer. É o desafio de aprender a aprender. Sim. Depois que você aprende como que você aprende, nada te segura mais. Eu acho que... Eu acredito que, sim, a ferramenta ela tá ótima, tá evoluindo de uma forma absurda. Mas tem que ter referência, né? O que falta é isso. E cada ferramenta, se quer utilizar, por exemplo, o TikTok, vai ser muito bom para muitas coisas que o cara vai utilizar. Mas o cara não pode procurar algo relacionado a uma patologia específica ali. A uma conduta ali. Ele tem que saber direcionar. Saber onde ele acha a informação correta. Que vai ter ali, que vai... O problema é isso, né? Aquela mistura de aonde eu vou? Eu vou no lugar que é mais fácil. Isso. Aí abre o celular assim, clica qualquer coisa e põe assim, olha o que aparecer vai. Você fala, não, o que aparecer vai não, queridão. Tem algumas coisas que eu sempre digo. A primeira é que a gente está na era da importância da curadoria. Curadoria é a palavra da vez em tudo que tiver a ver com informação e conhecimento. A primeira coisa é essa. Qual que é a diferença entre informação e conhecimento? Informação é uma coisa jogada. Conhecimento é o raciocínio que você tirou dali. É uma coisa processada. Demanda cérebro, demanda inteligência. Uma pessoa que decorou a lista telefônica, ela não é sábia. Ela só decorou. Então, ela só tem informação. Ela não tem conhecimento. Quando eu dou aula de inteligência artificial para médicos, né? Quando eu faço essa aula, no começo, hoje em dia já virou mais lugar comum, mas eles ficavam chocados que eles não podiam perguntar para o ChatGPT qual que era a conduta no caso X. Quando eu falei para eles que o ChatGPT alucina, que ele preenche gaps, tudo que ele não sabe ele inventa, ficaram tudo apavorados. Porque, assim, é curadoria. Da onde vem o conhecimento que vai fazer diferença para você, que vai resolver o seu problema. Porque só adquirir informação e juntar pedacinhos, se você não tiver a base, por isso que eu falo da base. Fica fragmentado, né? Como que você vai julgar se aquele conhecimento, se aquela informação é procedente ou é mentira? Vou até aproveitar o procedente ou mentira para a gente chamar o nosso mitos e verdades, para a gente discorrer sobre mitos e verdades que aparecem, como por exemplo esse que você acabou de citar do ChatGPT, que é realmente perigosíssimo. É muito importante que a gente preste muita atenção. Mitos e verdades que estão sendo muito falados dentro da ginecologia. Vamos colocar um aqui sobre implantes, por exemplo. Gente, assim, é bem simples. A história dos implantes é muito mais simples do que qualquer um pode imaginar. Então, vamos lá. Os hormônios são os hormônios, ok? Então, basicamente, a mulher tem, para ser bem generalista e simplista, os estrogênios, as progesteronas e os androgênios, que são testo e os outros hormônios da suprarrenal. Beleza. Estes hormônios, há décadas, eu diria, pelo menos desde a década de 50, quando foram inventadas e lançadas as primeiras pílulas contraceptivas, eles já são manipulados industrialmente. Então, o que você tem? Você tem moléculas que são iguais às que o nosso corpo produz, que eles chamam de bioidênticas ou isomoleculares, ou seja, são cópias fiéis, iguais, quimicamente, ao que o seu ovário faz. E tem os hormônios sintéticos, que no início das eras era feito a partir de urina de mulher grávida ou urina de égua prenha. Era isso. Então, eles não sabiam produzir a molécula, então eles extraíam da onde ela era abundante. Tanto que tem filmes antigos que você vê, assim, principalmente filmes antigos na Inglaterra, que tem cartazes assim na parede das clínicas pedindo para a grávida doar a urina dela. Tem filmes antigos que tem isso. Pode prestar atenção. E então era feito assim, pegavam onde o hormônio é abundante na natureza, né? E usavam isso para extrair a molécula do hormônio.
Ao longo do tempo, a indústria se especializou e começou a conseguir fazer a cópia precisa da molécula que o organismo humano produz, ok? Isso existe comercialmente há décadas. Então, a gente tem esses hormônios sob forma de comprimidos, via oral. A gente tem sob a forma de injeções. A gente tem sob a forma de adesivo. A gente tem sob a forma de gel, que você pode passar na pele. E a gente tem sob a forma de implante. Os hormônios que são usados, o sal, a molécula, é a mesma. O que muda é a via. Seria você falar do implante como uma entidade separada é quase como você querer dizer que dipirona gotas é totalmente diferente da dipirona comprimido. É a mesma coisa. O que muda é a via. E aí a via de administração muda no quê? Muda porque na medida em que você coloca uma coisa que é um depósito, tipo, o implante é um depósito, é um reservatóriozinho. Ele dura mais tempo. E aí a dose se mantém estável por mais tempo. Então, a paciente ela não fica naquela gangorra hormonal que deixa ela doida que nem na TPM. Ela fica estável, daí ela fica flat, assim como os homens são flat. Então, ela desfruta do benefício de ter uma estabilidade hormonal que talvez nunca na vida ela tenha conhecido. Por isso que eles causam tanto benefício para os pacientes. Elas ficam tão melhores. É por isso. É pela estabilidade da dose. Muito boa. As coisas que você passa na pele, tipo gel, adesivo, dependem de absorção. Então, depende da pele da pessoa conseguir absorver. Tem paciente minha que não absorve. Coisas que você toma por boca, depende da interação que aquilo está fazendo com as outras coisas que você engoliu junto. Porque tem gente que toma todos os remédios de manhã de uma vez, Glock. Aí, os remédios são produtos químicos que interagem uns com os outros. Na medida da absorção, ela perde a absorção de várias coisas. É isso. Não é diferente. É que hoje tem muita coisa sendo falada, né, a respeito. E muita gente receitando, né, e num lugar milagroso, né? Não sei tem se você milagre, né? É assim, eu acho que hoje a gente vive uma sociedade que foi o que a gente começou a falar no início, que em detrimento do conhecimento tem a aparência. Sim. Então, tudo que parece é mais importante do que o que é. Não só no aspecto físico das pessoas, mas no aspecto teórico de todas as coisas. Perfeito. Então, milagre não tem. Eu sempre falo isso porque as pessoas, às vezes, elas gostam de acreditar. E é importante para as pessoas acreditarem em coisas fantásticas, sabe? É comum o ser humano precisar desse apoio, de achar que uma coisa fantástica ou mágica é o pensamento mágico, né? Que a gente chama. E o pensamento mágico acompanha as pessoas na idade adulta. Os adultos, eles também querem uma pílula mágica que resolva todos os seus problemas. Todo mundo gostaria. Eu não estou condenando. Eu também gostaria. Mas é mentira. Sim. Abstrai, tenta aliviar os problemas naquela hora pela abstração, mas... Não, é assim, ó. Vamos entender que se houvesse uma coisa mágica que cura o câncer, o Steve Jobs estaria vivo ainda? É bem isso. Ou se houvesse alguma coisa mágica que impedisse as pessoas de envelhecer, sei lá, o Brad Pitt não estava velho? Total. Então, não existe uma coisa mágica. Tem pessoas que têm uma genética muito maravilhosa, tem pessoas que têm muito dinheiro para investir em tratamento, Sim. E tem pessoas que não. E a gente briga contra um envelhecimento biológico que é natural, fora aspectos mundanos, né? Você quer brigar com o mundo? Então a gente entende aspectos físicos que estão contra você. Você fala, não, então parou o mundo e eu não vou envelhecer. Não, Você e aí fala, toda hora é um novo remédio milagroso que aparece, igual aquele que eu te mandei no vídeo. E vende, né? Vender sonho Vender o tá uma sonho é delícia, bom, né? vender sonho. Então, é isso. Toda vez que você vende uma coisa milagrosa, vende sonho, vende beleza, vende alguma coisa que vai resolver um problema da pessoa sem ela ter que fazer esforço, ela compra. Mesmo que, assim, e tem gente que compra mesmo sabendo que é mentira, que é paia. Compra. Porque vai que, né? Qual que é o mito mais absurdo, assim, que você ouviu em relação a câncer, por exemplo? Ai, gente, tanto. Porque a câncer tem muitos, né? É. Muita coisa louca. Câncer é um capítulo que desde sempre assombra as pessoas, né? As pessoas não conseguem encarar o câncer como uma doença. Elas
tendem a encarar o câncer como uma punição divina ou alguma coisa assim. Então, a pessoa que tem diabetes toma um remédio pro resto da vida. A pessoa que é hipertensa tem que tomar remédio pro resto da vida. A pessoa que tem colesterol alto tem que tomar remédio pro resto da vida. Mas a pessoa que tem um câncerzinho, às vezes simples, que a gente vai lá, opera e cura, acha que tá condenada pelas divindades, entendeu? Câncer é uma doença. É uma doença que as pessoas podem adquirir por se comportar mal ou podem ter porque pegaram a loteria errada da genética. Acontece. Não é uma sentença. E a maioria das pessoas acredita que é, então sofre, se penitencia por um diagnóstico, né? Tinha uma série de TV há uns 20, 30 anos atrás que chamava The Big C. Muito legal você falar isso. O grande C, né? Câncer é só uma doença. Eu gosto de dizer para todos os pacientes assim: primeiro, a doença é só um caminho. Entenda que doença quase sempre é uma coisa que vem para te ensinar algo que você não aprenderia de outro jeito. É uma concretização da sua evolução como pessoa. A maioria das pessoas não pararia se não fosse uma doença. Eu não paro, né? Eu tive uma labirintite, então assim, se eu tiver dor, Márcia, pessoa, não a médica. Se eu tiver dor, eu vou com dor mesmo. A gente aprende a abstrair a nossa dor, principalmente sendo cirurgião. Posso ter uma cãibra, eu não posso sair do campo cirúrgico. Então, eu posso estar com dor na perna, eu posso estar com fome, eu posso estar com vontade de fazer xixi. Enquanto eu não acabar de resolver o problema da pessoa, eu não posso sair dali. Já fiz cirurgia de meia hora, já fiz cirurgia de 18 horas. Então, o meu corpo não é importante. É importante curar o paciente. Então, a gente aprende a abstrair o nosso próprio corpo. Isso é uma dádiva dos cirurgiões. Mas a gente se machuca mesmo assim. Então, a gente tem dor mesmo assim, como todo mundo. Então, a gente sabe viver com dor. Eu vivo com dor. E não tem problema, eu dou um jeito. Meu corpo sabe disso. Meu cérebro sabe disso. Então, quando eu estava prestes a ter um burnout, o que meu cérebro fez? Ele fez a única coisa que eu não conseguia driblar. Eu tive uma labirintite. Mas a minha labirintite não foi assim, estou zonza. Não, meu olho começou a bater igual o olho do exorcista. Batia. Chama nistagmo, né? E eu não conseguia abrir os olhos, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia... coitado do seu pai, eu vomitei a casa inteira até chegar no hospital e eu não conseguia levantar da cama. Eu passei 7 dias deitada de olhos fechados. É uma matemática que a equação ela tem aquele produto que vai acontecer. É perfeito. Eu vou até pedir para pular para o próximo sobre autoconhecimento. Que loucura! É perfeito. Por quê? Porque eu fiquei internada, eu tive que ficar deitada de olho fechado uma semana. E aí eu descansei, né? Para. É o famoso para. Como que eu ia parar se não fosse assim? Vou ter que parar você. Nunca mais depois daquilo eu tive labirintite. Mas tem aí tempo você introverteu? Tem tempo isso? Faz, acho que uns 4, 5 anos. Meu Deus do céu. Isso faz Foi parte... maravilhoso para mim, como aprendizado. Faz parte de um processo de autoconhecimento. É. Mas sim, ter o autoconhecimento, como as pessoas na área da saúde podem ter um pouco a mais, você, médico, a gente vai se conhecendo ali em alguns aspectos, mas ter o autoconhecimento e se respeitar são dois processos totalmente diferentes. Não, e médico assim, né? O médico não é porque ele é médico que ele se cuida, né? Normalmente até o contrário, né? Normalmente é o contrário, é isso que eu tô te falando. A gente abstrai o nosso próprio corpo em detrimento das nossas necessidades. Das necessidades, na verdade, do outro. E o que eu acho lindo dessa carreira é o altruísmo mesmo, é a doação. Mas é uma coisa que, assim, não é coisa assim... E não é uma coisa forçada, é natural. Olha que bonitinha, eu não almocei porque tinha uma fila de paciente no PS. Pra mim, aquilo era uma coisa... sempre foi natural. É minha obrigação. Eu tô aqui pra atender. Enquanto eu não resolver isso aqui, eu não posso sair. Foi assim que eu fui educada. Sabe, tem uma figura muito, assim, na medicina isso é muito marcante, mas em outras profissões também. A pessoa, quando ela domina muito aquele assunto, ela gosta muito daquilo, ela se coloca numa figura nem de ego, uma figura de semideus. Tipo, não vai acontecer nada comigo. E é uma lenda isso. A gente acha que a gente é responsável por todo mundo, menos pela gente mesmo.
E que, tipo, vai acontecer, eu vou fazer o procedimento que eu tinha que fazer e eu vou ficar ok. Você falar. Você faz terapia? Nunca precisei. Não faz. Não. Assim, não estou dizendo que as pessoas não devam fazer. Façam terapia, por favor, todos façam. Tem É muita gente que importante. precisa. Mas eu sou muito bem resolvida com as minhas coisas, assim. Eu tive 2 momentos na minha vida que eu quase tive burnout, que foi esse, da labirintite, e um antes desse, que eu quase morri do coração, sem ter nada no coração. A sua ferramenta de autoconhecimento é um pouco de autoobservação e muito estudo. Eu acho que a gente tem que ser muito agudo e crítico com a gente mesmo. Não no sentido de crítica, daquela crítica negativa, que é o que mata todo mundo, né? De aquela sensação Só de se colocar pra vira-lata, baixo, que aí eu sou menos, eu não sou suficiente. Não, você é suficiente sim. Você consegue sim, você vai sim. Só que você tem que saber qual é a briga que você quer comprar, entendeu? A sabedoria das coisas é você ter medida. Cara, o autoconhecimento tem uma ligação com algo que você começou falando, né, relacionado ao livro que você está desenvolvendo, né? Relação com os sentidos. Até por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas falam de autoconhecimento e elas querem se autoconhecer do jeito que elas querem. Ó, eu sou assim. Você fala que... Então, você tem que se autoconhecer, não achar que você é isso. Não né? pintar uma imagem. Pintar a imagem e você acredita naquela Você imagem. gostaria. Até porque se for assim, pô, agora ela falou, ó, me autoconheço, tem isso. Fez terapia? Talvez não, e ela trabalha o autoconhecimento dela. Até porque fazer terapia também acho extremamente importante. Com um bom profissional. Que consiga te enxergar Conduzir, né? e te conduzir para o seu autoconhecimento, não para... Porque eu já dei aula para psicologia, pelo amor de Deus. Era outra listinha assim também, negríssima. Não, nunca vai pôr a mão em mim. Nessa sala ninguém vai pôr a mão. Você falava, pelo amor de Deus, ele vai piorar do que melhorar. Você conhecer você mesmo é uma tarefa bem delicada. Eu sempre gostei muito de estudar coisas muito variadas, como vocês descobriram, né? Então, para mim, assim, antropologia é um tema muito fascinante. Eu amo história. E eu adoro história das religiões, em especial. Eu sou muito fascinada por história das religiões. E essas coisas, para mim, me mostraram muito como é o caminho que as pessoas trilham quando elas estão com medo. Como é o caminho que elas adotam quando elas estão nervosas. E o ser humano... sei lá, eu fui evoluindo para um pensamento que eu olho para as pessoas todas e vejo crianças. Cara, mas isso é comportamento, né? Porque assim, você vem estadiando Muito legal. história, você vem estadiando o que tá acontecendo para chegar aqui. Um dia eu escutava uma discussão com um cara do marketing, ele falou, não interessa para trás, eu tenho que ver daqui para frente. Eu pensei, não vou nem estar na discussão com você, que você não tá entendendo nada, deixa pra lá. Não dá nem pra explicar. Porque Então a pessoa tá nesse ponto. Você parte de um princípio que, cara, cadê a base? Se você partir do momento hoje pra lá, você fala, se não entendeu a base, você vai só fazer besteira daqui pra lá. Eu tenho uma amiga terapeuta que ela fala isso, né? Que a melhor terapia que você pode fazer é tratar a criança que vive na pessoa. Porque o adulto, ele é duro, ele é meio empedrado, ele não quer mudar. Então, o que você trata quando você faz uma boa terapia? Você trata a criança que está na pessoa. Não sou terapeuta, gente, pelo amor de Deus, não me julguem. Mas eu sou ouvi de uma 80% pessoa criança. muito inteligente. Oi? Eu sou Ele é 80% eu sou 80% criança. Então pode tratar a criança, pessoal. Vambora. Tratar a criança. Faz bem. Não, faz bem. Mas é que- Tem que preservar ela ainda. É que a minha criança, ela mora comigo o tempo inteiro, né? Nossa. Adoro assistir desenho animado, cara. Assisto mesmo, não quero nem saber. Assisto desenho. Vou na CCXP, passei 5 dias na CCXP. Esse ano vou. Eu me induljo de coisas que nutrem a minha felicidade, né? A minha criança é feliz. Tem um negócio que você me falou, me chamou a atenção numa frase, agora eu não vou lembrar do filósofo, que ele fala que a gente tem que ter a mesma responsabilidade com o trabalho que uma criança tem com a brincadeira dela. Porque a criança, ela tem uma responsabilidade com o brincar que, assim, vários adultos não têm com o trabalho. E, assim, ela brinca. Então, chegar num nível de evolução de você trabalhar, gostar do que você faz, viver bem e falar assim, isso virou uma brincadeira gostosa. O outro lado é isso, né? Você só consegue fazer por muito tempo um trabalho se você vai para aquele trabalho e se diverte com ele. Então, para mim, por exemplo, fazer diagnósticos, desvendar coisas difíceis,
é que nem fazer um quebra-cabeça. Eu adoro, me divirto, eu vibro loucamente quando eu consigo chegar num resultado, e mais loucamente ainda quando eu estava certa e deu certo e funcionou o tratamento e a pessoa ficou ótima. Aí eu fico muito feliz. Quem você acha que você foi na vida passada? Eita, Lelê, vida passada? Que eu te vejo assim, uma feiticeira alquimista maravilhosa. Então, isso é o que minhas pacientes falam, né? Minhas pacientes me chamam de bruxa. Eu me conecto com essa realidade, assim, tipo, eu sempre chorei quando eu fui pra Salem, sabe? Salem, aquele lugar onde as bruxas foram queimadas. Eu viajei pra lá uma vez e eu fui visitar os calabouços que eles deixavam, de fato, as mulheres presas, né? É mesmo? Tem lá pra visitar. E eu chorava copiosamente. Eu soluçava de chorar naquele lugar. Talvez por conectar com o sofrimento, né? Porque é isso, é aquela conversa que a gente estava falando. Mulheres sábias, mulheres que nunca cederam a ser menos do que elas podiam, ao longo da história, ou foram queimadas como bruxas, ou foram colocadas num outro lugar, ou se colocaram num lugar inferior para poder sobreviver, né? Então, a maioria delas, daquelas mulheres que foram queimadas como bruxas, eram curandeiras, eram parteiras, eram mulheres que curavam com ervas. E essas mulheres, elas só estavam tentando ajudar as pessoas. E mesmo quando você tenta ajudar, as pessoas se voltam contra você quando a manada se volta, sabe? Não tem essa coisa. Então, a gente vê isso. A lealdade, né? Não, mulher é bicho complicado com lealdade, mas tá tudo bem. Muito bonito. Vamos fazer aquelas perguntinhas finais? A gente faz algumas perguntas para tentar ver como você nutre essa esse máquina. Ô, senhor. Como eu Quanto nutro... de água por dia? Eita, eu adoro água. Eu sou desesperada com água. Eu tomo pelo menos uns 3, 4 litros de água por dia. Ó. Muito bom. É esses exemplos que a gente precisa. Atividade física. Então, eu adoro. Eu nunca gostei muito de praticar esporte de grupo, assim. Quando eu era da idade do tamanho da Jaque, quando eu entrei na faculdade, o pessoal da Atlética ficava me assediando para jogar basquete ou vôlei, né? Aí eu não tinha muita paciência com eles, não. Falta paciência pro esporte coletivo. Eu falar, não dá. Eu não tinha muita paciência, não, porque era um perfilzinho que... Aí eu não tinha paciência. Aí eu me voltei pro centro acadêmico, então eu fui fazer ativismo social eu fui diretora do centro acadêmico muitos anos, blá, blá, blá. Fui do conselho universitário, blá, blá, blá. Então, nesse lado... E aí, na parte do esporte, eu fui jogar beisebol. Olha, que legal. Que diferente. É uma delícia jogar beisebol, bater na bolinha, coisa mais maravilhosa. E aí o meu time era basicamente de meninas japonesas, né? Que demais. Então você imagina eu, deste tamanho, no meio das japonesinhas da faculdade. Cara, o treinador me amava. Porque eu fazia assim, pegava a bola, né, cara? Sim. Eu me dei muito bem no beisebol. Musculação eu sempre gostei muito de fazer. E eu acredito na força, no poder dos músculos como instrumento de longevidade, né? Eu sempre adorei. Eu amo musculação. Fiz musculação a vida inteira. Aí, quando eu mudei pro prédio que eu moro, tem um inferno de uma quadra de tênis. Tá praticando tênis? E a quadra é de saibro. O que aconteceu? Fui jogar tênis, me machuquei, né? Ah, mas Padrão. normal, né? Aí eu e todo mundo do prédio. Então a gente fala que lá virou Paralimpíadas, porque todo mundo se machucou. Aí ninguém mais jogava nada. Então eu me machuquei. Aí quando eu me machuquei, eu tive que parar um pouco. Mas agora consegui voltar. E aí tô voltando pra academia, pra musculação. E água, né? Amo água. Quanto de sono por dia? Ai, eu durmo muito, cara. É assim... Olha isso, que bom, hein? Veja a situação. Eu fui fazer obstetrícia, né? Minha mãe, ela ficava olhando pra mim e falando, mas como? Da onde que você foi fazer obstetrícia? Porque obstetrícia, assim, você dá muito plantão, né? E parto é de madrugada, né? Aí a minha mãe, ela ficava olhando pra mim, como assim? Você vai dar plantão? Você é louca? Porque eu sou uma pessoa que eu consigo dormir 24 horas se deixar. Eu amo dormir. Dormir é uma bênção pra mim. Eu gosto de dormir pelo menos 8 a 9 horas por noite.
Mas se eu puder dormir mais, eu durmo. Eu durmo, adoro, eu sonho. Eu durmo, acordo, durmo de novo, adoro. Fico dormindo, eu durmo o máximo que eu puder. Eu adoro a capacidade do cérebro de se limpar durante o sono, amo. Eu acho muito chique isso também. Não, e como eu sou muito agoniada de prestar atenção em tudo, eu acho que... Porque eu acho que todo mundo sabe, né? Que dormir é muito, 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 muito importante, inclusive para aprender. Então, se você não dorme, você não processa adequadamente as informações que você adquiriu durante o dia. Então, se você não dorme, não adianta estudar, porque você não vai guardar. Como eu processo muita coisa e eu sou muito agoniada de ver tudo e estudar tudo. Então, o meu cérebro, coitado, ele tem que trabalhar muito de noite para catalogar, né? Porque o cérebro, à noite, o sono é o nosso bibliotecário. Faz parte do autoconhecimento, tá vendo? Então, se você não dorme, você não aprende. Bom, a gente já sabe que você lê pra caramba. Mas a gente queria o seguinte, né? Que faz parte do seu dia a dia. Indica um livro não, né? Que de você a gente quer 2 livros. 2 livros não. Um livro e um filme. Mas, ai meu Deus. Bom, filme. Um livro e um filme que marcaram a sua vida. Tá, eu vou falar 2 filmes e vou falar os motivos. O primeiro filme é O Exterminador do Futuro, o primeiro. Ah, é maravilhoso. Pô, ela me surpreendeu agora no filme. Fiz medicina por causa desse filme. Por quê? Porque no Exterminador do Futuro, o mundo acaba, né? Tem um apocalipse, certo? E aí, eu não sei por que isso bateu pra mim, como dizem as minhas pacientes, alugou um triplex na minha cabeça. E eu ficava achando que... Eu passei a achar. Eu não desacho isso ainda, tá? Que no decorrer da minha vida eu ia ter algum apocalipse, algum evento catastrófico e eu ia precisar passar por ele. E aí eu pensei, quem é que pode ser útil no apocalipse? Enquanto houver humanos, Haverão médicos. o médico é útil. Foi por isso que eu fiz medicina. Cara, que loucura. Esse é o meu primeiro filme, e eu amo esse filme até hoje. O segundo filme chama Interestelar. É um dos filmes mais maravilhosos que eu já assisti na minha vida. Eu assisto toda vez que passa. É um filme com Matthew McConaughey. E ele ele fala sobre astrofísica. Sou apaixonada por astrofísica, tá? Ele fala sobre astrofísica, sobre buracos negros, sobre como lidar com o tempo e com o espaço. E ele é lindo em todos os aspectos de que um filme é lindo. E eu recomendo, assistam. Interestelar é um dos filmes mais lindos da história. Livros. Bom, eu formei meu caráter lendo As Brumas de Avalon. Marion Zimmer Bradley. Leiam, é lindo. É um livro de ficção que conta as lendas arturianas de uma forma inusitada para a época, mas é uma forma legal, divertida. Que coloca as mulheres no protagonismo, né? Então, sempre quando você lê lendas arturianas, Arthur é o grande herói, né? Nas Brumas de Avalon, não. Nas Brumas de Avalon, quem é as grandes protagonistas são as mulheres que fizeram e lidaram e criaram toda a história. E, como sempre, né? Sempre quem faz as coisas é a mulher, o homem que aparece, não é? Nada de novo por aqui. Leiam a história, vejam a história de Einstein. Quem fez a base não foi citado. Sempre foi assim. Então, esse livro é muito lindo. Livros técnicos, a gente tem muitos, mas eu acho que para as pessoas... Eu gosto muito de podcasts, sabe? E aí, em Lendas Arturianas, tem A Roda do Tempo. São apenas 14 volumes, gente, tranquilo. Que são lendas arturianas recontadas. Então, para quem lê As Brumas de Avalon, depois lê A Roda do Tempo, é muito maravilhoso, porque você vai reconhecendo os personagens recontados de outra forma, e com outra roupagem, e com outro propósito, em outro tempo. Porque é isso, A Roda do Tempo é do Brandon Sanderson, que é um dos meus autores favoritos. Meu autor favorito é o Neil Gaiman. Mas A Roda do Tempo tem 14 volumes, então é entretenimento para muito e muito tempo.
Mas o Neil Gaiman é o mais maravilhoso de todos. Então, a coisa mais linda que eu já li na minha vida é Sandman. Sandman, yes. Muito bom, muito bom. Esses daí Se fazem falta vocês no que cenário. estão nos assistindo pegarem para executar essas duas indicações dela, vocês vão ficar ocupados por um bom tempo e vão aprender um monte de coisa, né? Até o final do ano. Muito bom, muito bom. Que episódio maravilhoso. Muito obrigada, Vilma. Obrigada. Nossa, Com o pessoal muito em casa aprendizado. aprendeu muita coisa. Acho que sabe quando tem um objetivo alcançado? Você fala assim, pô, aprendizado que fica muita coisa boa, pessoal. Aí Sigam eu a... uso aquela musiquinha plim plim do vídeo. Exatamente. Olha, você Obrigado mesmo. que gostou do episódio, por favor, deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal. Nos ajude a realizar o sonho de ter 1 milhão de inscritos. Quais são suas redes sociais? @DRA Márcia Araújo Gineco. A melhor gineco que vocês vão encontrar na vida de vocês, mulherada. E para os maridos também. Você vê que ela compreende os maridos. É muito importante. Pra não errar, vou seguir agora. Muito obrigada. Esse foi o episódio de hoje de O Cérebro Pode. Espero que vocês tenham gostado.